Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente conversa com ela aqui, Ana Cátia, editora do BDM Online. Ana, atualiza para a gente, então, queridos, os destaques da agenda da Rosa Riscala. Bom dia. Bom dia, Débora. E da expectativa de um acordo entre Washington e Pequim, né, sustenta a disposição ao risco nos mercados globais e o otimismo também é reforçado, né, como você mencionou, pelo corte de juros americanos esperados para amanhã. As bolsas de Nova York e também o Ibovespa conquistaram ontem as maiores pontuações da história. Há pouco os futuros seguiam no campo positivo, mais perto da estabilidade, esperando novos catalisadores, novas novidades sobre o assunto. As notícias do fim de semana sobre as relações Estados Unidos e China já eram boas e davam conta da retirada das tarifas de 100% e das restrições às vendas de terras raras. Mas a conversa teria avançado mais na Malásia, segundo o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que divulgou comunicado mencionando o respeito mútuo entre China e Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, está otimista, disse que vê uma boa chance de fechar um acordo com Pequim e citou o desejo de visitar a China no início do próximo ano. Ele também disse que gosta e respeita Xi Jinping e acha que é recíproco. Enquanto isso, o primeiro-ministro chinês Li Qian, falando na cúpula ASEAN-China, na Malásia, fez uma crítica indireta aos Estados Unidos ao condenar o unilateralismo, o protecionismo e as tarifas. A China também deve negociar um acordo com a União Europeia envolvendo as terras raras, porque as restrições impostas por Pequim prejudicam muito a indústria automobilística europeia. O Trump também esteve há pouco no Japão. O secretário do Comércio, Howard Lutnick, revelou que os dois países vão cooperar na construção naval e o Japão divulgou 4 áreas essenciais de investimento nos Estados Unidos: energia, desenvolvimento de energia para inteligência artificial, fortalecimento da infraestrutura de inteligência artificial e também minerais essenciais. O Trump disse que a primeira-ministra do Japão, Sanai Takahashi, que ele elogiou bastante, mencionou que a Toyota investirá 10 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Débora. E ainda, né, temos, falando, né, de expectativa de acordo, o que pode vir entre Estados Unidos e o Brasil. Passado todo esse otimismo desse encontro, né, entre Lula e Donald Trump, o que temos aí de novidade em relação a essas tratativas de negociação com o Brasil e os Estados Unidos, Ana? Olha, nada de concreto foi anunciado até agora, né? Mas as entidades que representam os setores afetados pelo tarifaço de Trump avaliaram que a reabertura do diálogo entre Estados Unidos e Brasil, com viés estritamente técnico, é positiva e há muita confiança de uma reavaliação dessas tarifas. Uma reunião entre negociadores dos dois países já começou a formatar os próximos passos das tratativas comerciais. O governo brasileiro deve enviar na semana que vem uma comissão a Washington, que inclui o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já se sabe que o Brasil pede uma trégua de 90 dias para negociar as tarifas e também o fim das sanções contra autoridades, como a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e a cassação de vistos da família do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. O governo considera a possibilidade de reduzir a tarifa de importação de etanol dos Estados Unidos, que atualmente é de 18%, em troca da retirada da sobretaxa imposta pelos americanos ao café e carne do Brasil. Além da esperança com o alívio do tarifaço, todo o cenário está mais positivo por causa do avanço diplomático entre americanos e chineses, que nós mencionamos, e o Fed cortando juros, né, o que também ajuda o Brasil. Além disso, os mercados aqui também estão refletindo a chance de corte da Selic em janeiro, o que ajudou a projetar o Ibovespa quase 48 mil pontos ontem, como eu mencionei há pouco. O Ibovespa quase cravou 148 mil pontos no pico intradiário, no melhor momento do pregão de ontem, Débora. Pois é, isso aí. E deve ter ainda mais otimismo ao longo do dia, é o que se espera. Agora, em relação aos nossos vizinhos, irmãos, Argentina, não dá para poder a gente deixar de falar sobre, porque também foi um dia de muito otimismo por lá, né?
Foi sim, a reação dos mercados foi também de forte entusiasmo a vitória de Javier Milei, que obteve 40,74% dos votos na Câmara, sendo que o mercado previa que a coalizão governista conquistaria 30% das cadeiras. Os títulos do governo subiram em todos os prazos, o peso argentino chegou a valorizar mais de 10% e a Bolsa de Buenos Aires registrou uma alta histórica, com o índice Merval saltando 21,8%. Em Nova York, as ações argentinas que operam em Wall Street subiram quase 50%. O Milei agora detém o capital político necessário para acelerar as reformas estruturais e os resultados também devem ajudar a dissipar as dúvidas sobre a continuidade do apoio dos Estados Unidos. Pouco antes da eleição, o Trump havia sinalizado que poderia até retirar seu apoio à Argentina caso a agenda de Milei fosse derrotada. Agora, depois da vitória do Milei, ele comemorou, dizendo que a eleição rendeu muito dinheiro aos Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, sugeriu que os Estados Unidos podem agora estar numa posição de reduzir as suas intervenções. O Bessent é especializado em câmbio. Ele organizou um swap cambial de 20 bilhões de dólares com o Banco Central argentino no início de outubro, que é uma estrutura incomum que ignorou o Fed, que normalmente é o principal parceiro nesses acordos. Negociações com grupos de bancos, né, para um pacote adicional de financiamento de 20 bilhões de dólares continuam sendo realizadas. Na agenda, a gente tem pouca coisa, a gente está num respiro, né, para os próximos dias. Saíram alguns balanços agora há pouco. O HSBC teve uma queda de 21% no lucro na comparação anual. O BNP aumentou lucro em 6,1%. E a gente também aguarda a Hypera aqui no Brasil e Visa em Nova York após o fechamento. O destaque da agenda no Brasil é a balança comercial semanal, às 15 horas, e nos Estados Unidos, a Conferência Board divulga a confiança do consumidor em outubro, às 11 horas da manhã. No final da tarde, às 18 horas, o Banco Central do Chile decide juros. Débora. É isso. Muito, muito obrigada, querida, pelos principais destaques aí do dia da agenda da Rosa Riscala. Espero você por aqui amanhã. Uma ótima terça para você. Obrigada, Débora. Até amanhã.